farsa do pré-sal desmascarada. Ex-geólogos da Petrobras contam tudo sobre o próximo escândalo. Todos os senhores e senhoras, os de boa fé, estão sendo enganados pela Petrobras e pelos seus geólogos com a farsa do pré-sal brasileiro, e afirmo isso enquanto ex-geólogo de petróleo, que por cerca de 20 anos, trabalhou na empresa na bacia sedimentar de Sergipe e de Alagoas, a mais completa das bacias brasileiras em termos de registros sedimentares, uma verdadeira bacia escola. Em 1989, através de um relatório técnico, afirmei que na parte terrestre da bacia de Sergipe, de Alagoas, de Pernambuco e da Paraíba, exploração petrolífera Sal e Petro, não havia mais petróleo novo por descobrir. E isso me custou a primeira demissão da Petrobras. Infelizmente eu estava certo. Nenhuma descoberta ocorreu mais na bacia de Sergipe e de Alagoas, na parte terrestre, em que pese todo o aparato tecnológico empregado na sua exploração, desde então. Denunciei em 2005 ao MPF/se pedir providências contra o Caixa 2 na construção da plataforma de Casco Redondo para o campo de Piranema, um projeto com contrato de aluguel por 11 anos da plataforma de Casco Redondo, a primeira do mundo, ao custo de US$ 1 bilhão. Mostrei a farsa, mas o gerente-geral da Petrobras em Sergipe, geólogo Eugênio Dezen, apresentou um relatório elaborado pela empresa de consultoria Degolay Rand McNaughton, atestando a economicidade do campo de Piranema, tendo solicitado ao MPF/se para que eu não tivesse acesso ao mesmo, o que de fato aconteceu, ou seja, o MPF/se não permitiu que a parte denunciante envolvida tivesse acesso à documentação, o que torna o caso mais suspeito ainda, porque tal decisão fere frontalmente a CF/88. O que levou então o MPF/se a cometer essa ilegalidade? Luiz Inácio e Deda inauguram Piranema e o custo do fracasso de Piranema. Infelizmente eu estava certo novamente, os projetos da Petrobras para Sergipe. Levei também ao conhecimento dos senhores e senhoras, quando do anúncio da descoberta do pré-sal, farsa ou propaganda enganosa. Que se tratava de propaganda enganosa do governo federal e nenhum dos senhores e senhoras se dignou em pedir explicações justificadas, com exemplos reais, sobre os meus questionamentos à Petrobras ou a qualquer dos milhares de assessores parlamentares, os quais continuam válidos, e que sem explicações fundamentadas fica evidenciada a farsa. A CPI da Petrobras poderia ter esclarecido este estelionato eleitoral, mas a maioria dos senhores e das senhoras preferiu calar e trair o país. Agora, ridícula e irresponsavelmente, travam uma infrutífera guerra pelos royalties de um volume de petróleo inexistente no pré-sal, quando o país clama desesperadamente por socorro na saúde, na educação, na segurança, e em todas as áreas, dos 40 ministérios, cada um deles envolvido mais que outro em atos eivados de ilegalidades contra a administração pública e contra o cidadão, alguns com casos explícitos de corrupção generalizada. Todos os questionamentos, principalmente sobre os valores utilizados como parâmetros nas simulações dos volumes descobertos, podem ser vistos novamente em As descobertas da Petrobras no pré-sal brasileiro e a confusão com a terminologia da Petrobras para os volumes do pré-sal. Para encerrar, alguns deles que Petrobras também não sabe explicar. Teoria orgânica versus teoria inorgânica para a origem do petróleo do pré-sal. Petróleo é marinho ou continental? Onde está a rocha geradora do petróleo? A rocha geradora está em contato com a rocha reservatório. O volume de rocha geradora é compatível com o volume de óleo descoberto, segundo a Petrobras. Se a rocha geradora não está em contato com a rocha reservatório, o petróleo migrou de onde e por onde? Através de falhas geológicas. Onde e quando foi gerado, quando e por onde migrou para a rocha reservatório? Através de falhas geológicas. Portanto, se a migração foi por falhas, então as rochas reservatórios não têm essa tão propalada continuidade, fato esse corroborado pelos poços secos perfurados, o que diminui sensivelmente a área em extensão dos reservatórios e armadilhas e, consequentemente, o possível volume de petróleo descoberto.
Em síntese, o problema é que a Petrobras não consegue se explicar geologicamente quanto ao volume de petróleo descoberto e anunciado com estardalhaço pelo governo federal, volume esse totalmente questionável, tanto pela teoria orgânica para a origem do petróleo com a qual a Petrobras trabalha e para isso montou um dos maiores laboratórios de geoquímica do petróleo do mundo, quanto pela teoria inorgânica. Desejo todos os senhores e senhoras que vivam o suficiente para verificarem que infelizmente mais uma vez estarei certo, no caso da farsa do pré-sal. Por Ivo Lúcio Santana Marcelino da Silva, ex-geólogo da Petrobras.